Valdevir Denardi Segatti Júnior, 38 anos, morreu na noite desse domingo, dia 10 de setembro, após ter ameaçado um policial militar que estava de folga na casa de familiares. O caso aconteceu por volta das 19 horas e 30 minutos na Rua dos Ipês, bairro Jardim Floresta, em Juara. Em coletiva da imprensa, o tenente-coronel PM Alex Fontes, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar em Juara, falou sobre o caso. Fato ocorrido aí na data de ontem, né, no domingo, ao final do dia, né? Infelizmente o cidadão veio a óbito aí após ser alvejado por um policial militar lotado aqui no batalhão. Mas os fatos, pelo que a gente apurou, se deram da seguinte maneira, né? Um rapaz, ele estava com uma motocicleta, uma Honda de cor vermelha, e a princípio, durante todo o dia, ele já tinha causado algumas confusões, inclusive uma delas sendo denunciada aqui ao nosso telefone funcional, né, que ele teria se envolvido aí num tipo de acidente com outras pessoas, e assim que essas pessoas foram falar com ele, ele já ameaçou as mesmas, utilizando essa arma para mostrar essas pessoas. Inclusive a gente já tinha monitorado aí também que tinha algumas postagens em redes sociais, alguns comentários aí que nós estávamos de olho no sentido de ter ameaças, né, mostrando arma de fogo, enfim. E nessa data de ontem aí, esse rapaz aí, me parece que ele estava com um comportamento aí bem alterado, bem agressivo. E no bairro Jardim Floresta, né, nós tínhamos lá o nosso policial militar que se encontrava de folga, ali na casa de parentes. E a gente não pode dizer ainda se foi uma coincidência ou algo de repente pensado por esse rapaz, mas ele acabou vendo nosso policial lá, né? E de certa maneira retornou a sua motocicleta assim que viu o policial, talvez querendo provocar, talvez querendo ameaçar. A gente ainda vai ter que apurar isso ao certo. E o policial ali, assim que identificou, né, que estava sendo ameaçado, estava até correndo risco, agiu e ele verbalizou com esse rapaz, né, identificando que era policial militar. Ele estava portando uma pistola, né, então a gente vê que o rapaz me parece que estava com más intenções. E o rapaz, no caso aí, a vítima não obedeceu a ordem, pelo contrário, tentou se evadir. Logicamente o policial se autodefendeu, né, legítima defesa. Não ia ficar esperando ali ser alvejado, então ele atingiu o rapaz aí que infelizmente não resistiu e veio a óbito. É lógico que é uma situação que a gente não queria que acontecesse, ninguém quer, né? Mas infelizmente aconteceu e a gente está acompanhando os fatos, a apuração, tudo está sendo feito aí conforme a legalidade. Nosso policial militar foi apresentado à delegacia, a arma foi apreendida, a perícia foi acionada via de junho, então assim, todos os procedimentos, os protocolos aí formais estão sendo cumpridos. Uma situação que infelizmente aconteceu, não é o que a gente quer, mas também a gente não pode, né, deixar de ver esse outro lado aí, né, que o policial militar, ele no primeiro momento a gente não identifica que ele agiu com abuso, pelo contrário, né, ele estava agindo em sua autodefesa. Esse rapaz chegou a sacar a arma contra o policial? Sim, chegou a sacar, sim. Inclusive ele estava mostrando a arma de maneira ostensiva, sem vergonha nenhuma. Ele estava andando com essa arma de maneira bem exposta, bem ostensiva. Inclusive, como eu já falei anteriormente, ele ameaçou pessoas antes, em torno do meio-dia. E ele estava andando com a motocicleta que ele estava, com a arma na mão. E isso fez obrigou o policial a agir, na verdade, por conta disso, né? Isso é que a gente apurou, né? Que não era uma situação que ele estaria com essa arma escondida, ou ali que não conseguiu identificar. Ele estava portando a arma ostensivamente, ficou bem visível. E vale ressaltar que esse mesmo indivíduo, há pouco tempo, foi preso, né, acusado aí de supostamente ter ameaçado o próprio pai também, né, em relação aí pedindo R$20 mil em um Pix. Ele foi interceptado na estrada de Paranorte também, né? Sim, a gente teve um registro de ocorrência com a guarnição de Paranorte, né? Esse rapaz, ele infelizmente já tem um histórico aí de crime, né, uma ficha criminal extensa, né? Então esse foi mais um episódio que aconteceu há poucos dias atrás. Inclusive a guarnição conduziu aqui para a cidade para essa ocorrência. Como eu disse, né, uma ocorrência que aconteceu recente, mas que
fazia parte dos antecedentes criminais desse rapaz. Pode ter sido algo pessoal, porque esse rapaz que alvejou ele também participou da operação de prisão dele na estrada nesse dia que ele fez essa ameaça contra os pais. E parece que tinha outros problemas também lá na Paranorte, comunidade em que o pai dele mora, né? Olha, eu acredito que é cedo ainda para se falar nisso, mas lógico que pode ser uma linha de investigação. É porque o núcleo de Paranorte é um núcleo pequeno, né? Um distrito pequeno, os policiais que lá trabalham acabam sendo conhecidos naturalmente, não só lá como em qualquer lugar. Onde é um município pequeno, quem mora no lugar já conhece os policiais até por nome. Tem aquele, né, sargento Ciclano, cabo Beltrano, isso é natural, né? Então, como o policial militar está lá, trabalha todo dia, é natural que ele tenha essa questão de ser conhecido pelas condições, pelas prisões que faz, né? Então, a gente não descarta isso, mas eu acredito que ainda é cedo, né, para se falar exatamente nisso, que teria uma coisa de ordem pessoal, né? A gente, a princípio, avalia que o policial ali agiu em legítima defesa, no saldo de defesa, né? Mas acredito que as investigações a partir de agora vão poder dizer se teria algo ou não nesse sentido, né? Então, isso aí vai ter que ser apurado. Como eu falei, né, é um processo natural que os policiais sejam conhecidos, o rapaz é dali, o pai dele está há muito tempo, né? Então é normal que, se o rapaz for conduzido 2, 3 vezes, sejam os mesmos policiais que se repitam. Eu acredito que é um processo natural das circunstâncias, do contexto, não que exatamente tenha uma coisa de ordem pessoal aí, mas, igual eu falei, é algo que há de se apurar ainda durante as investigações. E agora em diante, qual que é o procedimento, né, em relação aí à questão do policial? Ele vai ficar afastado até que seja apuradas as informações? Como que funciona esses próximos passos? Não, de maneira nenhuma. O policial ele foi apresentado devidamente, como eu falei, todos os andamentos estão sendo, né, os protocolos formais foram cumpridos, os andamentos estão sendo dados à situação. Ele estava de folga, né, apaisando ali com familiares, agiu, até porque ele tem esse dever, né, se defendeu, né, porque senão poderia ser pior, e a partir daí ele está sujeito os procedimentos que couberem aí, ser chamado para ser ouvido, à disposição da justiça, mas o seu trabalho continua, né? Continua normalmente a princípio, e a gente vai avaliar, né? Avaliar se houver uma determinação superior, algo do tipo, se pode ter mudança nisso ou não, né? Dele ser afastado, dele ser deslocado aí para trabalhar em outro lugar momentaneamente, mas nesse primeiro momento não, a gente também não pode pré-condenar o nosso policial, o afastando do serviço por conta de uma situação dessa, né? Aconteceu, infelizmente, ninguém queria, mas ele agiu, como talvez fosse um outro colega militar, agiria do mesmo jeito. Então a gente também tem que ser cauteloso nesse sentido, porque se a gente afastar todo mundo que age numa situação dessa, não ter que afastar um batalhão inteiro no estado todo, em vários lugares. Então eu acredito que não é o caminho. É lógico que isso é uma primeira medida. A gente está sujeito a mudança se houver, de repente, uma determinação superior. Mas eu acredito que aqui o caso está bem fundamentado, bem respaldado, ninguém está escondendo nada de ninguém aqui, tudo está sendo cumprido, ele vai estar à disposição para responder seja o que for, até porque ele estava em situação de folga, né? Só para deixar claro isso para as pessoas, o policial militar ele agiu, está de folga, mas ele vai responder naturalmente, como se fosse outra pessoa ali, comum, outro civil que tivesse feito, entendeu? Então, eu acredito que seja cedo para a gente falar em afastamento, né? E ele vai continuar com suas funções, só se a gente entender, talvez por precaução ou outra situação, de ser assim, mas não por conta do que aconteceu, que isso fique bem claro.